Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Eu sou o pai Adriano de Ogum e hoje eu vou falar da diferença entre a Umbanda, o Candomblé e o Molocô. Fiquem ligados! Então as diferenças entre essas três religiões, ela já começa do princípio, quando a gente já começa falando de orixá. Na Umbanda só serão cultuados a Ogum, a Inhaçã, Oxóssi, Iemanjá, Oxalá, Oxum, Xangô, Nanamboroquê e Yobaluaê. No Candomblé, além desses, também serão cultuados outros orixás, porque no Candomblé também existe a separação de nações. Existem as nações Jeje, Nagô, Queto e tem outros, né? Mas só para dar uma ressaltada nessa diferença. Então, no Candomblé, além desses orixás que eu mencionei, eles também irão cultuar a Obá, Oxáguiã, Oxalufã, Orixá Tempo, Egunité e entre outros orixás que existem. E é comum no Candomblé ter de frente um orixá Exu regendo na cabeça de um médium, coisa que isso na Umbanda não existe, não tem isso na Umbanda. Não quer dizer que não cultuamos a Exu, é cultuado a Exu, mas não é permitido na Umbanda nenhum desses, o Exu não é permitido ter de frente na Umbanda. No Candomblé existem alguns preceitos que são exclusivos do Candomblé, né? Como por exemplo as feituras. As feituras só existem no Candomblé. O corte, o sacrifício de animais é só no Candomblé que existe. Na Umbanda não existe corte. Na Umbanda não existe sacrifício de animal de 2 patas, de 4 patas, não existe, né? Isso é algo exclusivo do Candomblé. Então, por exemplo, no Candomblé, as feituras, as saídas de santo, todos eles vão haver um preceito que é dado um corte para Exu, depende do orixá, vai ser dado um corte. Então, é se dado uma obrigação de 1 ano, uma obrigação de 3 anos, uma obrigação de 7 anos, onde o médium ele recebe, né, o Iaú ele vai receber o DK dele, então ele tem já ele já consegue abrir uma casa com essa documentação, ele já consegue abrir, com essa feitura ele já consegue abrir uma casa se for permitido, até pelos orixás dele, se os orixás dele der uma missão, mas espiritualmente falando, né, pela espiritualidade ele já tem condições de tocar num ilê, né, já de tocar numa casa dele mesmo. Na Umbanda não existe feitura, o que nós fazemos, o que a Umbanda faz, nada mais é do que algumas coroações. Então eu vou citar, por exemplo, do modo que eu trato na minha casa. Na minha casa, para todos os médiuns, conforme eles vão tendo a sua própria evolução, espiritualmente e materialmente, se dado então uma coroação de caboclo a todos os médiuns, né? E por que é dada a coroação de caboclo? Estou falando conforme os preceitos da minha casa. Se você parar para lembrar da história da Umbanda, a primeira entidade que pisou na terra, né, que veio, foi o Caboclo das 7 Encruzilhadas, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, lá no Rio de Janeiro. Sendo assim, por esse motivo, o Caboclo das 7 Encruzilhadas ser a primeira entidade que veio, eu tento levar isso para frente, eu levo isso adiante, coroando então o caboclo do médium, quando ele já tem essa evolução espiritualmente e analisado o médium como pessoa, né? Se ele tem bons princípios, se ele realmente aprendeu os fundamentos que a Umbanda possui, então se ele está seguindo direito as normas da casa. Eu não vou falar que existe um tempo correto para isso, se é 1 ano, são 3 anos, são 7 anos, se são 15 anos, porque cada pessoa tem uma evolução dela mesma. Então existem pessoas que só vai conseguir aprender depois de 15, 20 anos de estrada, de espiritualidade, para poder ter esse merecimento. Obviamente, a parte que será a primeira avaliada é através do meu caboclo, o cacique Pena Branca que eu trabalho, que ele vai ver se a entidade já recebeu a evolução necessária para ter o grau de coroação. Quem ajuda a fazer esse preceito da coroação desse caboclo é um preto velho, assim como foi com o Zélio, né, que
Então o pai Antônio, ele auxiliou o caboclo das sete encruzilhadas, que é do médium Zélio Fernando de Moraes. Então aqui o nosso preceito, quem auxilia é sempre o preto velho. Então voltando nas diferenças. De um lado eu vou ter na Umbanda a coroação, no Candomblé são as feituras que são feitas, né? Então é algo totalmente distinto, são coisas diferentes. E vale lembrar que a Umbanda é uma religião que ela é brasileira, enquanto que o Candomblé ele veio da África. Aí você pode estar se perguntando nesse exato momento, mas eu toco Umbanda, então a minha casa que eu frequento, ela é uma Umbanda, e meu pai de santo, meu zelador de santo, o meu sacerdote, ele costuma dar o corte, ele corta para Exu, ele corta para Pombagira, ele corta. E será que eu então estou numa casa errada? Não existe esse fator. Na minha visão não existe esse fator. Por quê? Quando se há uma mistura entre uma Umbanda e o Candomblé, existem alguns nomes que são popularmente conhecidos, né? Eu sempre conheci como Omolocô. A Umbanda Omolocô é a mistura do Candomblé e da Umbanda. É errado de forma alguma. Normalmente se dá quando o zelador, quando o pai de santo, ele já foi feito no Candomblé, então ele carrega esses preceitos dele, que veio do Ilê, da onde ele participou inicialmente, só que ele gosta da Umbanda. Então ele vai agregar esses valores da Umbanda e do Candomblé. Existem outras casas que existem um outro nome um pouco diferente. Eles vão chamar de Umbanda mista, de Umbandomblé, né? Eu conheço como Omolocô. Então o nome que eu vou tratar, que eu estou tratando, até para vocês terem entendimento, é o Omolocô. Na minha opinião não existe um erro, e sim, talvez a única falha que possa haver, nada mais é do que a nomenclatura, né? Da mesma forma que minha casa, eu não faço corte, então eu não posso em nenhum momento falar que é um Candomblé, né? E analisando até a história da Umbanda, se nós pegarmos a Umbanda do Zélio, quando ele iniciou, já foi dito que ele não queria de forma alguma atabaques e nem as palmas, né? Naquele momento, quando surgiu a Umbanda, não tinha o som do atabaque, muito menos as palmas, eram somente cantadas. Então eu também não posso falar que a minha Umbanda é a Umbanda de Zélio, né? A Umbanda ela teve uma evolução, né? Foi agregado os atabaques, né? Então também não posso falar que minha Umbanda é 100% pura, porque eu estaria errado. Errado porque eu estou mencionando em relação ao Zélio, que não havia atabaques e também não havia palmas, coisa que na minha casa tem, ou atabaque, e todos nós temos que bater palmas para ajudar a cantar e tudo mais, né? Então, no Candomblé existem as iquedes, que vão conduzir os orixás, que vão dançar, mostrar a dança para o orixá. Na Umbanda não existe iquede, existem os cambones, que vão auxiliar as entidades, que vão auxiliar os orixás, as entidades principalmente na hora de uma consulta, na hora de um passe mediúnico. Então tem essa diferença também, né? Então, se a sua casa é Umbanda, ou se a sua casa é um Candomblé, independente da nação que seja, se a sua casa seja Omolocô, ou Umbanda mista, ou Umbandomblé, seja a denominação que for dada à sua casa, o importante é você fazer tudo aquilo que te foi proposto, aquilo que o seu coração sente. E se o seu coração está sentindo que ali é a sua casa, ninguém tem que falar mal. Pelo contrário, as pessoas têm que conversar com o outro para que se haja um entendimento, para que se haja nas nomenclaturas corretas e você possa seguir a sua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço para você então se inscreva no canal, compartilhe, ponha curtir, gostei, e a parte mais importante que eu falo, mande essa ideia para outras pessoas. Então manda para todas as redes sociais que você tem, chama amigo, chama vizinho, mostra no seu terreiro, mostra na sua tenda, mostra no seu ilê. Então, independente da sua religião, independente se Umbanda, independente se Candomblé, independente de Omolocô, eu desejo para você muito sucesso na sua vida, muita paz, muita luz, sabedoria, e até a próxima. Tchau!